Vereadores estão aqui, foi explicado pelo presidente do sindicato, defendido pelo relator da proposta, mas cabe à Assembleia decidir. A maioria acha que não é interessante. Então, por mais que os companheiros não fiquem satisfeitos, eu vou dar um exemplo básico e vou usar o meu ponto de vista pessoal. Eu não concordo com a política do atual presidente, mas ele foi eleito pela maioria, mas eu sou obrigado a aguentar ele 4 anos. Então, os companheiros trabalhem melhor a proposta e na próxima database apresenta, faça um trabalho de convencimento. Você convencendo a sua base, ela será colocada na pauta, será negociada e assim será discutida. De outra forma, não tem sentido. Na verdade, é entendimento, né? Vai ser passado aqui. Eu vou entrar agora na proposta do Ricardo Alexandre. Vou ler toda a proposta dele e como foi com as outras, no final eu vou colocar em votação. Você poderia dar a palavra, não? Comissão do... Cara, eu te dei a palavra tudo que você foi para defender. Só eu não vou bater de frente. Fala aí, Lima. Fale. Não, eu até estou com ela lá, é só um pedido. De repente, se você não quer aqui, de repente, colocar em pauta, conjunto com as propostas do sindicato, também concordo com ele. E eu posso fazer esse pedido para você. Eu coloco em pauta o que a Assembleia aceita. Sim, são ideias. O que a Assembleia aceita foi recusado pela Assembleia. São ideias, eu concordo com a Assembleia. Foi recusado pela Assembleia. Eu concordo com a Assembleia. Mas eu falei, mas se são benéficas, eu também poderia botar o conjunto, não? Não, eu não coloco nada que a Assembleia não aprove. Imagina o sindicato, sem Assembleia, negociar direto com o patronal. Como era que você ia se sentir? Traído. Se a Assembleia não aceita, sim, então tá cabe os demais acatarem. Vamos aqui para a proposta aqui do Ricardo Alexandre. Uma comissão de acompanhamento da CCT, das negociações da CCT 2022. Criar a comissão de acompanhamento para a CCT 2022, sendo que de 3 bombeiros eleitos na primeira Assembleia. Disponibilizar a ata das propostas patronais a todos os bombeiros civis para serem avaliadas antes da Assembleia ser aprovada ou recusada da proposta. Ou seja, ele quer que antes mesmo da Assembleia se divulgue o que o sindicato patronal tem como proposta. Garantir a comissão negociadora, as empresas assegurarão a estabilidade de 3 meses com direito ao emprego e salário aos membros da comissão negociadora eleito em Assembleia Geral. Então, aquelas pessoas que forem eleitas aqui, ele está supondo que as empresas vão dar para eles 3 meses de estabilidade. Plano ambulatorial. O plano de saúde, ora instituído, será devido a todos os empregados da empresa prestadora de serviço, incluindo floguistas e reserva. Então, ele está pedindo aqui que o plano ambulatorial seja para todos. Não só aqueles que estão no contrato efetivo. Entraria folguistas e reservas. Essa é uma cláusula também que a gente vem discutindo ela ano a ano. E, infelizmente, a gente trava e não avança nessa cláusula, porque a alegação da empresa é: nós recebemos dos contratos dos colaboradores efetivos dentro do contrato. Infelizmente, isso é um problema que está atingindo a brigada de incêndio, categoria aqui da limpeza urbana, vigilante, está passando por isso também. A empresa alega: se eu não coto, eu não recebo. Se eu não recebo, eu não repasso. Infelizmente, para a gente, se todos os trabalhadores, independente se ele é efetivo, se ele é reserva ou folguista, tivesse o plano de saúde, seria 1000 vezes melhor. Se as empresas aceitassem pagar o plano de saúde para a esposa ou para marido, seria maravilhoso. Mas, infelizmente, não é isso que vem ocorrendo em todas as convenções coletivas de trabalho, independente dos sindicatos que negociam para terceirizados. Não é assim que vem ocorrendo. Mas está feita a proposta dele aqui. O auxílio funeral, ele pede que suba para 5.500, 5.300. Hoje está bem abaixo disso. Seria aqui quase R$2.000 subiria.
Assistência jurídica pelas empresas. As empresas se obrigam a prestar assistência jurídica compatível e gratuita aos seus empregados bombeiros civis quando esses incidirem na prática de atos que o levem a responder judicialmente quando há serviço em defesa dos bens, patrimônio, bens e patrimônios. Então ele está pedindo que as empresas, infelizmente ele não está aqui para defender a proposta dele, mas ele está pedindo que as empresas, quando o trabalhador responder um processo, que as empresas atuem em defesa do trabalhador. Incentivo à continuidade. Em caso de dispensa imotivada, em 6 meses de antecedência ao vencimento da reciclagem, o bombeiro civil, o empregador ficará obrigado a reciclar o funcionário, indenizá-lo ou indenizá-lo no valor da reciclagem, salvo se a dispensa ocorrerá de injusta demissão. Então é para 6 meses. Pelo que eu entendi aqui, é para 6 meses. Se o cara tivesse a reciclagem vencendo e a empresa for demitido, que ela pague a reciclagem dele ali. Garantir o empregado afastado por doença. O empregado afastado do serviço por doença, recebendo aqui o benefício previdenciário, será garantido emprego ou salário a partir da alta por um período igual ao do afastamento, limitando-se até 180 dias. Dentro do prazo acima, esses empregados não poderão ter seus contratos de trabalho rescindido pelo empregador, a não ser em razão de falta grave. Então aqui seria uma estabilidade, quando o cara é afastado por doença. Complementação do auxílio previdenciário. O empregado no gozo do benefício do auxílio previdenciário ficará garantido entre o 16º e o 60º dia do afastamento, com complementação do salário em valor equivalente à diferença entre os efetivamente recebidos. Então ele está querendo mais um benefício aqui no afastamento também. Seria um auxílio previdenciário. Estabilidade em caso de aborto. Em caso de aborto não provocado, não criminoso, nos termos legais devidamente comprovado e desde que a comunicação da gravidez pela empregada, a empresa terá direito a uma estabilidade de 30 dias. Então, ou seja, aqui ele pede, se a pessoa teve um aborto espontâneo, se a mulher teve um aborto espontâneo, que ela tenha ali uma estabilidade de pelo menos 30 dias. Ausência remunerada. Os empregados abrangidos por esta convenção coletiva poderão deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário. Aí ele propõe substituição aqui no que está hoje na convenção coletiva de trabalho. 5 dias consecutivos no caso de falecimento para ascendentes, pai e mãe, bem como irmão. 7 dias corridos no caso de falecimento de esposa ou filho. 2 dias no caso de falecimento do sogro ou sogra. Retira aqui os 4 dias aqui de casamento. Deixa eu ver se ele inclui mais alguma coisa. Coloca mais um dia. Passaria de 4 dias que hoje é para casamento, subiria para 5. E aqui vem uma outra proposta também, cláusula de registro da CPPC. As empresas registrarão o profissional com cargo e função do empregado, bombeiro civil líder, bombeiro civil mestre, sendo vedadas a expressão que caracteriza a atividade exercida,
e não esteja conforme a Lei 11.901. Cláusula 30ª. Trabalhador à véspera de aposentadoria, aqui ele pede também uma substituição, gozará do direito do empregado ao salário salvo por pedido de demissão ou dispensa por força maior. Ele pede aqui basicamente aqui que o empregado tenha 24 meses de estabilidade. Quando você tiver há 2 anos da sua aposentadoria, você consiga ter uma estabilidade. Na convenção tem alguma coisa? Na convenção, a gente tem uma cláusula, mas que ela não obriga. Ela não obriga. Mas a ideia inicial, quando começou essa discussão, é ter essa cláusula mesmo de 24 meses. Que é igual, por exemplo, no estado do Goiás, o sindicato dos professores lá tem uma cláusula parecida com essa. Que há 24 meses da sua aposentadoria, você tem uma estabilidade. Vocês têm cláusula parecida com essa na tua convenção? Então agrega essa aí, Felipe. Agrega essas coisas boas. Vou colocar em votação. Eu não agrego nada. Quem agrega aqui são os trabalhadores. Existe uma assembleia, Lima, para que se vote, para saber a vontade do trabalhador. Sim, Felipe, você está falando. Eu não estou falando, não estou discutindo, ao contrário. Eu estou Não, falando você o que é falou bom que para eu estou a gente. argumentando. O que é bom para a gente. Existe uma vota. assembleia para que o trabalhador decida e ela é soberana. Sim, Felipe. Se eles votarem para que seja incluído tudo isso aqui, vai ser incluído. Se votar que não, não vai ser. Mas não custa nada, cara. É para Pessoal, nós. vamos colocar em votação aqui. Pergunta se ficou bem claro para todo mundo, se alguém queira rever alguma das Ficou claro aí para todo mundo aí, pessoal? Vamos colocar em votação aqui a proposta do... Deixa eu ver o nome do rapaz. Ricardo Alexandre. Quem aprova todas essas propostas que nós lemos aqui do Ricardo Alexandre, por favor, levante a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quem não aprova essas propostas, por favor, levante a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 a 9? Parou? Pode. Vamos. Ele foi. Não, Felipe, já coloca então, Felipe, agrega. Eu Agrega. acho que a gente vai não chegar ao denominador. Isso. Pede pra botar de novo, pede pra me levantar a mão, eu tava Beleza. Ó, vamos ter que ler tudo de novo, viu, pessoal? Essas propostas aqui. Não, agrega aí. E aí já vai Ó, Mas tira aí. vamos ler todas as cláusulas novamente e colocar em votação uma a uma, já que tem parte aqui. Eu acho, assim, por uma questão que eu também sou acostumado a lidar com esse tipo de situação, e principalmente quando tem esse tipo de embate. Acho que ficou bem claro para todos, é tanto que teve uma votação de um lado e do outro, tá certo? Então, para que a gente seja mais objetivo nessa situação, eu queria fazer uma proposta aqui, que o momento que o Felipe for lendo, que já se vota ela, se elimina. Se porventura houver necessidade... Não concordo não, porque não aceitou a Eu nossa. estou só fazendo uma sugestão. Eu estou fazendo só uma sugestão, tá? Tudo bem. Não vai ser colocada a sugestão, não, mostra. Vamos colocar em votação aqui de novo. Beleza. Vamos colocar em votação aqui de novo, aqui, já que não foi aceita a proposta aqui. Ela vai ser votada por inteiro. Se ficar empatado... Quem tem direito a voto é bombeiro ou o diretor tem direito a voto também? Bombeiro. Diretor não é bombeiro? Não, estou perguntando. Diretor é bombeiro também. Bombeiro também? Pessoal, quem aprova essa proposta do Ricardo Alexandre, por favor, levante a mão. 1, 2, 3. Só um momento, Felipe. Passa boa, pô. Só um minuto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quem não aprova essa proposta do Ricardo Alexandre, por favor, levanta a mão de novo aí para mim, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 comigo. Eu também voto. Aprovada a nossa pauta de reivindicação dentro dos parâmetros que nós votamos aqui junto com a Assembleia, correto? Ficou claro para todo mundo? Finalizada a nossa Assembleia, vamos montar a pauta e a gente
envia para a proposta do sindicato patronal. Muito obrigado a presença de todos vocês. Agradecemos aí, peço desculpa pelo prolongamento, mas às vezes acontece mesmo de ter discussão e a gente prolongar. Então foi aprovado, né, Felipe? Finalizado. Foi aprovado então, né, desse menino? Não foi aprovado. Se vocês, para aprovação teve 9 votos e contra teve 10, Não, mas é porque você não explicou se votou para aquilo qual lado. pessoal, ficou claro para todo mundo? Tem alguma dúvida aqui, dentro dos que votaram? Olha, só você que ficou com essa dúvida aí. Obrigado, pessoal. Fechar a nossa assembleia.